tragando em nós tudo que é contrário a Ti. Muito obrigado, porque o Senhor não apenas nos salvou no passado, mas continua nos libertando de nós mesmos, do mundo, da carne, do pecado, hoje. E vai completar a obra que o Senhor começou em nós, até o dia da manifestação da Tua vinda. Muito obrigado por sermos objetos de tão grande amor, de tão pleno amor. Senhor, ainda colocamos diante de Ti mais esse tempo, em torno da Tua palavra. Abençoe-nos, fala-nos ao coração, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos começar hoje e algumas mensagens. O último aspecto que eu gostaria de tocar e completar o meu encargo, então, junto aos irmãos, para que um outro irmão possa nos servir e nos ajudar também com a palavra. Já estou caminhando para o final dessa série de estudos que tenho feito com os irmãos sobre os fundamentos da nossa fé, os alicerces da nossa confissão. Eu disse aos irmãos que nós destacaríamos 8 elementos que são essenciais na nossa visão do Senhor, na nossa visão do plano de Deus, no nosso entendimento das Escrituras. São como aquela coluna vertebral de tudo que Deus deseja nos falar. Então temos visto desde o início que esses elementos são fundamentais, são mesmo pedras de toque. Através deles nós podemos provar nossa fé. O entendimento que nós temos sobre a Trindade, sobre a encarnação, sobre a expiação, sobre a justificação pela fé e etc., que já temos tocado, são verdadeiras pedras de toque para se provar a consistência, a genuinidade da nossa fé e da nossa confissão evangélica. Então, irmãos, nós vamos tocar hoje nessa 8ª pedra e último, 8º alicerce. E depois, quando estivermos mais para frente um pouco, concluindo esse estudo, eu quero partilhar com os irmãos algo a respeito da Bíblia em si, da palavra escrita de Deus, a respeito da inerrância das Escrituras, da inspiração verbal das Escrituras, para que nós estejamos acordados com relação à violência de Satanás contra a Bíblia. Como ele tem sido violento contra as Escrituras. E quanto nós que somos povo de Deus precisamos prezar essa palavra escrita, a Bíblia, que foi então reservada soberanamente por Deus durante todos esses anos para nós, desde os tempos do Antigo Testamento. O Senhor usou homens, por exemplo, como Moisés, tantos e tantas centenas de anos antes de Cristo, guardando a palavra escrita para nós. E hoje nós temos então essa revelação escrita, foi verbalizada por Deus. E como nós precisamos considerar o lugar da Bíblia na nossa fé, o lugar da Bíblia no nosso culto, o lugar da Bíblia nos nossos corações, o lugar da Bíblia nos nossos lares, nós realmente precisamos considerar. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O Senhor nos deu sua palavra através da Bíblia, por excelência, mais do que de qualquer outra forma. Então, se o Senhor permitir, nós também iremos considerar isso. Mas hoje, o 8º alicerce, o último fundamento, então, da nossa fé, que eu gostaria de considerar a partir de hoje, por poucas mensagens mais, seria a respeito da segunda vinda do Senhor. Nós falamos, então, sobre a Trindade, primeiro, a encarnação, segundo, grandes verdades. A expiação, terceiro, a justificação pela fé, quarto alicerce, a ressurreição de Cristo, quinto, o Espírito Santo é o sexto, o corpo de Cristo é o sétimo. Encerrei na reunião passada algo a respeito do corpo de Cristo, né? Gastamos várias mensagens nesse alicerce devido à necessidade. E para completar esse esqueleto todo, o último alicerce seria a segunda vinda do Senhor. Irmão, esse tem sido mais um alicerce, de modo geral, perdido pelo cristianismo. Há muitos anos atrás eu estava lendo uma revista evangélica. As pessoas que escreveram ali são evangélicas, de confissão evangélica. E aquela revista trazia ali no seu editorial uma pequena confissão do que aqueles irmãos criam, os editores daquela revista. Então eles usaram confissões de fé do passado, dizendo: nós cremos em um único Deus, Senhor, Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, e no seu Filho, Jesus, único Filho, unigênito,
verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e algumas coisas, então, de uma confissão de fé genuína. Mas havia um elemento faltando naquela confissão. Não havia nada naquela confissão a respeito da vinda do Senhor. E, irmão, essa verdade a respeito da vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, claro, a primeira já aconteceu, ela é tão fundamental que ela permeia todas as escrituras do Novo Testamento, com muito conteúdo, e até mesmo ela é sugerida nas escrituras do Velho Testamento. Antes mesmo do Senhor vir a primeira vez, há escrituras no Velho Testamento que dizem, que deixam subentendido que o Senhor viria 2 vezes. Porque ele é mostrado de uma forma em umas escrituras e de outra forma em outras escrituras, completamente, na visão natural, antagônicas. Como ele pode vir como um cordeiro mudo perante seu tosqueador que não abre a boca, que vai para o matadouro? E ao mesmo tempo, esse mesmo Messias é aquele que vem para reinar, julgar a terra e estabelecer o seu trono. Como que você pode conjugar essas duas coisas? É impossível. A não ser que nós vejamos que ele veio uma primeira vez, como cordeiro mudo perante seu tosqueador, para cumprir a redenção. E virá a segunda vez, como aquele que então trará à luz toda a justiça de Deus para julgar toda a terra. Poderíamos dizer, para usar figuras, ele veio a primeira vez como cordeiro de Deus e virá a segunda vez como leão de Judá. Ele veio a primeira vez como aquele que morreu para a remissão dos nossos pecados e vem segunda vez como aquele diante do qual toda alma responderá. Aqueles que já creem nele estarão diante dele como que no tribunal de Cristo, naquele juízo familiar, que não é para definir a sua situação em sentido de condenação ou de salvação eterna. Se você crê nele, você já tem a vida nele eternamente. Mas ele chamará todos os santos na sua segunda vinda, naquele tribunal familiar chamado Bema, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aquela palavrinha tribunal de Cristo, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, todos nós, Paulo inclusive, o apóstolo de Deus, o apóstolo Paulo, ele está se incluindo, todos nós, Paulo inclusive, todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. A palavrinha é Bema. No contexto oriental antigo, Bema era uma plataforma mais ou menos assim, uma plataforma elevada, onde periodicamente o pai de todas aquelas sociedades antigas eram patriarcais, não é? Então digamos que todo aquele clã encabeçado por aquele pai, aquele patriarca, de tempos em tempos, aquele patriarca chamava toda a família, seus filhos, noras, genros, netos, toda a família. E então havia uma cerimônia, e esse pai de família se colocava nesse bema, nesse tribunal familiar, toda a família reunida, dezenas, talvez centenas de pessoas, conforme a família, e então ele iria pronunciar bênção ou reprovação a respeito das atitudes e das vidas de cada uma daquelas pessoas, membros da família, que trouxeram glória ou não para o nome daquela família, para a dignidade daquela família. E é isso que o Senhor fará com a sua igreja naquele dia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um, é individual, receba segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Esse é o texto literal, 2 Coríntios 5,10. Você estará lá, e eu também. Então, se você tem andado diante do Senhor com integridade, com sinceridade de coração, sua vida tem sido provada, sua vida está na luz de Deus, você tem tido diante do Senhor comunhão a respeito de tudo, não é? Até de seus pecados, você não tem sido guardião de teus pecados, você não tem andado em obstinação, você não tem reservado coisas que não são agradáveis ao Senhor propositadamente na sua vida, mas você tem estado na luz do Senhor andando com Ele, permitindo que Ele te fale, que Ele te limpe, que Ele te julgue, que Ele te pode com a sua tesoura, podando os ramos da sua videira. Se você tem andado assim, você receberá louvor da parte de Deus. O Senhor não está aguardando que você seja um gigante espiritual e faça grandes coisas, de jeito nenhum. Cada um de nós será julgado segundo o critério da fidelidade que tivemos à luz que recebemos. Esse é o ensino bíblico, que embora precioso,
Eu não quero entrar em detalhes, porque eu quero enfocar esse assunto, como todos os outros, mais panoramicamente. Mas você irá lá responder diante do seu Senhor pela luz que Ele te deu e não pela luz que Ele não te deu. Mas então aquilo que Ele tem falado a você, seja responsivo. Aquilo que Ele tem procurado tratar com você, responda a Ele. Responda. Nem que for para você responder: Senhor, é tão difícil. Senhor, se eu for verdadeiro diante do Senhor, eu tenho que dizer: eu tenho amado esse pecado. Senhor, se eu for verdadeiro diante do Senhor, eu tenho que dizer: eu tenho amado esse aspecto do mundo. Eu tenho sido cativado por ele. Isso também é andar em verdade. Mas cuidado, irmão. Você não pode usar essa verdade: Senhor, eu reconheço, eu tenho amado esse pecado, eu tenho amado o mundo assim ou assim, de maneira que o Senhor está te revelando. Você não pode fazer essa confissão e usá-la como um arbusto, como Adão, para você se esconder atrás dela. Como se você dissesse: então eu estou desculpado, porque Deus sabe das minhas coisas. Não. A palavra de Deus diz que se nós andamos verdadeiramente com o Senhor e estamos aprendendo a viver pela sua vida, esse pecado que é conhecido de nós, não os que não são conhecidos, mas na luz que já temos, porque Ele nos dá. Em Ti, Senhor, está o manancial da vida. Na Tua luz, vemos a luz. Salmo 36, 9. Então, na luz que Ele tem dado, Ele deseja que por essa luz você participe da sua vida relacionada àquele assunto. Veja que esse versículo une vida e luz. Salmo 36, verso 9. Se você quiser conferir na sua Bíblia, um texto muito rico. Em Ti, Senhor, está o manancial da vida. Na Tua luz, vemos a luz. Você está vendo luz e vida? Na medida então que o Senhor dá luz a respeito de você, Ele quer te dar vida, baseado na luz que Ele deu. Mas se você resiste a ela, você não vai tocar na vida. Você vai se tornar obstinado, complacente, autoindulgente, não é? Autoperdoador. Não, isso aí amanhã que é o dia de ver isso, deixa para lá, está complicado, está difícil. Então se eu mexer nisso, eu vou mexer numa parte da minha vida. Isso é tão grato para mim, é tão importante para mim, não é? Nós temos tantos recursos assim, irmãos, que nós relacionamos, de modo geral, com coisas que ofendem o Senhor de tantas formas, mas que nós vemos que o nosso coração está apegado a elas, de modo geral falando, claro, Mas se o Senhor tem te dado luz, clareza, saiba que se você não puder responder corretamente, adequadamente a essa luz, se posicionando adequadamente nessa luz que Ele te deu, você não vai tocar a vida. Você não pode tocar a vida sem responder à luz. É muito importante compreendermos isso espiritualmente. É claro que é o Senhor que nos dá a luz. É claro que Ele mesmo é que vai te suprir para você se posicionar. A palavra de Deus diz que Ele opera em nós tanto querer como realizar. É Ele que opera tudo. Mas a palavra não diz só isso, que Ele é quem opera em nós a vontade, o querer e o realizar. A palavra também diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então a palavra está dizendo: Deus opera tudo. Mas a palavra também está dizendo: você deve operar sua salvação. Você vê o equilíbrio aqui? Você não pode ficar com uma perna só, você vai andar perneta, cambeta. E daí a pouco você está imputando pecado a Deus. Eu sou assim porque Ele não me muda. Eu sou assim porque Ele é tardio comigo. E você vai estar imputando seus pecados a Deus, como Adão fez. Quando Adão falou: a mulher que o Senhor me criou, foi essa mulher aqui que fez isso comigo, que me levou a esse pecado. Ele está imputando pecado a Deus. Porque quem deu a mulher a ele foi Deus. Então Deus fez uma coisa errada. Os irmãos estão vendo a sutileza? Então, se você não puder responder adequadamente a Deus, você vai acabar imputando pecado a Deus. Seus próprios pecados a Deus. E tome cuidado com isso. Porque Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Há trevas em nós, mas não nele. Então, irmão, estou colocando tudo isso. Porque esse é um dos aspectos que nessa abordagem panorâmica que eu desejo fazer nesses dias, na verdade nós vamos assim pensar algumas verdades em alguns textos, porque a finalidade não é fazer um estudo exaustivo sobre a vinda de Cristo, mas é falar sobre um dos alicerces da nossa fé, panoramicamente. Então eu queria como que pensar alguns textos sobre esse assunto e procurar mostrar o espírito deles, o espírito desses textos. Eu queria então focar alguma coisa aqui para os irmãos, ajustar o binóculo aqui antes. Todos os textos que nós vamos ler para essa série de estudos, elas vão ter um único foco. Sabe qual é?
a necessidade de preparo e o coração da noiva. A necessidade de preparo para a vinda do Senhor e o coração necessário para essa noiva. Irmão, isso é o fundamental. Nós poderíamos falar alguma coisa sobre algumas visões dos santos do passado, visões bíblicas, é claro, né? Visão mística, mas visão bíblica, a respeito de posicionamentos, por exemplo, sobre arrebatamento. Alguns santos creem que a igreja toda será arrebatada antes da tribulação vir, o homem da iniquidade, o anticristo, a apostasia. Outros creem que não, que a igreja vai passar por esse período duro, difícil, quando nós então talvez tenhamos que, baseado até na perda de nossas vidas, confessar o nome do Senhor, como já foi com tantos santos do passado e continua sendo hoje em alguns lugares do mundo, como por exemplo em Cuba, como por exemplo ainda na China, na Coreia. Pessoas pagam com a vida a sua fidelidade ao Senhor. Então, se nós passarmos esse período ou não, nós vamos deixar esse assunto de lado, porque isso ainda é um assunto obscuro na palavra, até onde, pelo menos, já que sou eu que tenho partilhado com vocês, é obscuro até onde eu consigo ver. Respeito a posição que você tiver, é claro, no Senhor, mas eu não quero entrar nesse assunto. Eu creio que é claro na palavra de Deus o fato de que nós seremos arrebatados. Mas quando? Antes? No meio do período de grande tribulação, no meio, durante ou após a tribulação? Eu creio que isso não é tão claro nas Escrituras. Então nós temos que ser maleáveis nesse assunto e não dogmáticos. Mas isso não é o foco, não é o centro, não é o que importa. O que importa é que nós seremos arrebatados. Ou antes, ou no meio, ou depois da tribulação, mas seremos. Outro fato que é seguro é que todos aqueles que forem arrebatados estarão diante do tribunal de Cristo. Isso é outro fato. Não há dúvida sobre isso. Todos comparecerão nesse tribunal. E o Senhor fará esse juízo familiar, como eu disse aqui. Outro fato é que alguns estarão aptos para reinar com o Senhor e outros não estarão aptos para reinar com o Senhor. Isso também é um fato. Mas eu não quero entrar então em minúcias sobre isso, porque aí nós podemos nos perder, né? Já que não há tanta segurança nas Escrituras sobre os assuntos ligados a essas questões. Mas então guarde, no sentido geral, esse foco. Todos nós que pertencemos ao Senhor, se estivermos vivos quando Ele voltar, nós seremos arrebatados. E quando arrebatados, nós estaremos perante o tribunal de Cristo, para que Ele então processe o seu juízo familiar. Nesse juízo familiar, Ele vai então ali distinguir os que irão reinar com Ele no seu reino milenar, sendo que até nisso há conflito entre irmãos de escolas, na era da igreja, em toda a era da igreja, nesses 2000 anos, mas isso não importa, não vem ao caso. Nesse tribunal, o Senhor irá separar aqueles que têm qualificação de caráter para reinar com Ele e aqueles que não têm. Não me pergunte o que vai ser feito com aqueles que não têm. Estude por você mesmo, busque diante do Senhor. Eu não quero entrar nesses detalhes. Guarde os fatos. Você, se estiver vivo quando o Senhor voltar, você será arrebatado. Você receberá um corpo glorioso. Você estará diante dele. Você estará no tribunal familiar. Ele vai te recompensar segundo o bem ou o mal que você tiver feito, por meio do teu corpo. E então ele vai separar aqueles que irão representá-lo no seu reino milenar e aqueles que não irão representá-lo, mediante a fidelidade à luz que você tem recebido, como eu falei no início, e a sua resposta a ela. Então, irmão, não cruze os seus braços, achando que tudo está acabado. Não só a nossa vida cristã está desenvolvendo hoje, como nós temos ainda a maior parte de toda a glória do que significa estar com Cristo no porvir e não no agora. Agora eu queria bater de novo um pouquinho nesse ponto junto aos irmãos. Sabe o que grande parte da teologia de hoje tem feito? Ela tem feito um desastre nesse assunto. Ela tem dito assim, olha, nessas confissões de fé, como eu falei, da grande maioria da cristandade hoje, você não vê nada sobre a segunda vinda de Cristo. E se eles falassem alguma coisa sobre a segunda vinda de Cristo, eles estariam sendo incoerentes. Sabe por quê? Com eles mesmos. Incoerentes com eles mesmos. Sabe por quê? Porque eles pregam que tudo que Deus tem para te dar, abençoar e fazer é já. É agora. É agora que você tem que ter todo o bem-estar, toda a saúde, toda a paz, toda a riqueza e toda a prosperidade. Não é? Então esses teólogos da prosperidade estão sendo coerentes quando eles não falam nada sobre a vinda de Cristo, porque não há nada reservado na visão deles. É tudo para o já.
e nada para o ainda não. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Nós temos sim uma tremenda herança já. Nós temos vida eterna em Cristo Jesus já. Nós não estamos esperando morrer para o nosso destino se decidir, como dizem algumas teologias por aí, contrárias à palavra. O Senhor nos assegura a salvação pela graça por meio da fé nele, tão claramente quanto a Bíblia é verdade, não é? Então nós temos vida eterna já. Nós temos justificação plena pela graça por meio da fé já. Nós temos o Espírito Santo como penhor da nossa herança já. Nós temos vitória sobre o mundo, a carne, o pecado, o diabo, o ego já. Tudo isso é já. Mas nós temos muita coisa ainda não. Nós estaremos lutando e sofrendo até que o Senhor venha. Então ainda não é o fim da nossa luta. Ainda não é o fim da nossa dor. Ainda não é o fim de nossas tribulações. Não, de jeito nenhum. E não só isso, esses aspectos negativos, mas nós ainda não temos a plenitude da nossa herança. Por mais que possamos ter toda essa beleza hoje, essa graça hoje, irmão, isso é um infinitésimo diante do que o Senhor vai nos dar. A Bíblia é muito clara sobre isso. Porque apesar de termos toda essa herança, essa bênção, essa possessão, né, do Senhor no nosso espírito hoje, nós ainda não o vemos face a face. Nós ainda temos pecado na nossa carne e até no nosso corpo. Nosso corpo é um corpo de corrupção, que está indo dia a dia para a morte, degenerando. Mais fraqueza, mais velhice. E se o Senhor não vier, ele vai para o túmulo. Até que o Senhor venha e tire ele do túmulo. Como Paulo diz aos Tessalonicenses, não é? Então, mesmo que nós possamos experimentar uma rica herança do Senhor já, ela ainda é um infinitésimo diante do que o Senhor vai nos dar naquele dia. Então, irmãos, esse é um dos motivos da segunda vinda do Senhor ser esse alicerce da nossa fé. Não é uma verdade que você encontra aqui ou ali, mas é uma verdade que permeia a Bíblia, todo o Novo Testamento, de uma maneira muito consistente. Eu queria entrar em alguns textos com os irmãos. Abra, por favor, sua Bíblia, então, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 16, o último capítulo. 1 Coríntios 16, verso 22. Veja que verso significativo. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema ou reprovado. Maranata. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Maranata. Veja uma verdade muito clara nesse versículo. Essa palavrinha maranata, ela é uma combinação de duas palavras aramaicas que deram origem a essa palavra grega. Maranata é uma palavra grega, formada originalmente por duas palavras aramaicas, marana e aqui, T-H-A. Marana significa Senhor e tá significa T-H-A, vem. Vem, Senhor. Maranata. Vem, Senhor. Essa afirmação que na igreja primitiva ela funcionava, veja a beleza disso, irmão, como uma confissão de fé resumida. Porque se alguém diz Marana, ele está chamando o Senhor de Senhor. Veja quanta coisa lá numa palavrinha. Marana, ele está confessando que ele é seu Senhor, seu Marana no aramaico, seu Senhor. Quando ele diz T-H-A, ele está dizendo vem. Então ele está dizendo que esse que ele confessa como Senhor é Senhor porque é Deus. E se ele vem, é porque esse Deus que foi revelado em Jesus, ele entrou na morte, venceu na morte e ressuscitou. Porque se ele não ressuscitou, como é que ele pode vir? Um morto não vem para lugar nenhum. Então veja que é uma palavrinha muito cheia de conteúdo. Maranatá, Maranata, vem Senhor. Há muito alicerce aí que eu já compartilhei embutido nessa palavra. Esse Senhor se encarnou, esse Filho de Deus na pessoa, revelado na pessoa, chamada Jesus de Nazaré, duas naturezas, uma pessoa. Ele entrou na morte, ele venceu a morte, ele ascendeu aos céus, ele vai voltar.
Maranata. Veja que linda a palavra. Há toda uma confissão de fé nessa palavra. Então, segundo a história, não a Bíblia, mas a história eclesiástica, essa palavra era usada pelos cristãos antigos como uma forma de cumprimento. Da mesma maneira que eles diziam, se saudavam uns aos outros usando uma outra confissão de fé, aquela Kyrios e Jesus. Né? Kyrios e Jesus. Jesus é Senhor. Era uma das saudações dos cristãos antigos. Jesus é o Senhor. Eles também se saudavam com Maranata. Porque essa palavra contém o mesmo foco, Senhor. Marana, Senhor. Então eles também usavam essa palavra como saudação. Eles se cumprimentavam uns aos outros, dizendo Maranata. Porque eles tinham aquele grande desejo no coração de ver o Senhor. Eles compreenderam muito bem que esse Senhor que executou essa obra de salvação, ressuscitou e foi encoberto da vista dos seus discípulos ali, no Monte das Oliveiras, Atos capítulo 1 registra, esse mesmo Senhor desceria do céu. Ele falou isso para os discípulos, muito claramente. O Filho do Homem há de vir, todo olho verá, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Lembra do Senhor pregando isso? Em vários lugares, lá no Monte das Oliveiras, naquele sermão de Mateus 24, eles ouviram isso. E eles pregaram isso para a igreja primitiva. Olha, esse Senhor que nos redimiu é um Senhor vivo, então. Ele ressuscitou e ele vai voltar. Para então agremiar aqueles que ele redimiu para junto de si. E aí ele vai cumprir aquilo que ele sempre desejou no seu coração. Quando, por exemplo, ele orou lá em João 17, no verso 24. Aquela oração tão linda de João 17. Ele fala assim, Pai, a minha vontade, Pai, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Você vê que na mente de Jesus, comunhão, glória e amor são coisas que andam juntas? Em um versículo ele põe as três coisas juntas. Comunhão, glória e amor. Sabe como que a glória de Cristo pode aparecer de você, de sua vida? Na mesma medida em que você ama o Senhor. Sabe por que tantos de nós refletem tão pouco dessa glória? Porque nosso amor é tão fraco, tão dividido. E veja como nessa confissão você tem de novo unidas as duas coisas. Se alguém não ama, aqui não diz se alguém não crê, mas é se alguém não ama. Né? Você pode crer nele sem amá-lo. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Que lindo versículo, irmão. Quanto conteúdo. Essa é a nossa esperança. Irmão, responda para você mesmo diante do Senhor. Seja honesto. Porque Ele conhece teu coração. O que você espera dessa vida? Responda diante do Senhor. O que você espera? Se você não tem filhos, ter filhos. Se você já tem filho, criar os filhos. Se os filhos ainda não estão em universidade, levar os filhos para a universidade. Eles precisam. E é claro, isso é muito bom. Né? Se você já tem algumas coisas, alguns bens, ganhar mais bens. O que você espera? Irmãos, essas coisas têm o seu lugar em nossas vidas, todas elas. O Senhor nunca nos repreendeu por nenhuma delas. Nem pelos bens, nem pelos filhos, nem pela cultura, nem pelo estudo, nada. O Senhor nunca nos repreendeu por essas coisas. Mas Ele nos repreende por colocar essas coisas como foco, como alvo. Porque tudo aquilo que você coloca como foco, você vai viver para elas. E nós devemos viver unicamente para Ele e não para elas, essas coisas. Então veja como que Paulo colocou num versículo todas essas ideias. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Maranata, porque esse é o foco. Se alguém ama o Senhor, ele quer ver o Senhor. Se alguém ama o Senhor, ele quer estar com o Senhor. Não é? Mais um versículo que eu queria ler em conexão com isso. Abra lá, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Nós somos tão difíceis, né? Em nós mesmos. Nós somos aquele pêndulo do relógio, que sempre está num extremo ou outro. Ou nós estamos achando, como eu falei, considerando que todas essas coisas são más em si mesmas, têm que ser deixadas de lado,
como pensavam alguns monges, por exemplo. Não, eu não devo me casar, porque casar é distração. Filhos, então, mais problema. E quem casa vai ter filho. Então vamos ficar longe do casamento, a gente fica longe de filho, fica longe disso. E vamos ficar longe de posses também, não é isso? Vamos fazer um voto de pobreza, vamos ficar longe de tudo quanto é posses. E também vamos isolar do mundo, porque o mundo também é problema. Vamos viver lá nas cavernas, nos desertos. Como muitos pensaram, não foi assim? Mas isso não é o chamamento do Senhor. O Senhor quer que nós estejamos no meio de todas essas coisas, tocando todas essas coisas, sem nos corromper com elas. Porque só isso é capaz de mostrar o poder de Cristo de nos salvar dessas coisas. Você não mostra o poder se alienando dessas coisas. Você mostra o poder de Cristo na sua vida tocando essas coisas. Usando o dinheiro que em si mesmo é corrompido. A palavra ensina. A palavra ensina que tudo que há no mundo está julgado. O dinheiro do mundo, a cultura do mundo, a economia do mundo, a política do mundo, tudo está julgado. E vai chegar ao fim rapidamente na vinda do Senhor. Mas nós estamos envolvidos na economia, nós estamos envolvidos mesmo que no sentido passivo, né? Estamos envolvidos na política, nós temos prefeito, nós temos vereadores, todos nós estamos envolvidos, não é? Mesmo que passivamente, não é isso? Mas nós temos que tocar essas coisas, sem que elas tenham foco em nosso coração, sem que o nosso amor esteja ligado a elas em primeiro plano, até mesmo nossas famílias. Se você quiser ser um bom pai, ame a Cristo, você vai amar seus filhos. Se você quiser ser um bom marido, ame a Cristo e você vai amar sua esposa. Se o foco não for Cristo, nada funciona. Então veja que Paulo foi bem preciso. Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema, maranata. Agora olha o que ele falou em 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, olha os versos 7 e 8. Combati o bom combate. Paulo estava ali à beira da morte. Nós sabemos então que a partir daqui ele foi morto durante o império de Nero, né? Possivelmente decapitado, como diz a história. E ele escreve então suas últimas palavras. E diz assim: combati o bom combate. E como ele combateu? Não é? Um homem de Deus. Um homem que deu prazer ao coração de Deus. Né? Um homem que gastou sua alma em prol da igreja. Um homem que começou de mãos cheias. Ele era um homem que tinha posição, cultura, inteligência suficiente para isso. Um homem bem colocado na sociedade, começou com a mão cheia, nesse sentido, e terminou com a mão vazia. Quando ele escreve essa carta na prisão para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, vem depressa me encontrar aqui, antes do inverno. O inverno lá em Roma é muito frio, não é isso? Então ele falou: traz a minha capa e também os meus livros. Esse homem de Deus terminou a sua vida com essas duas coisas apenas: uma capa e alguns livros. Os irmãos vejam o trabalhar de Deus naquele que pertence a Ele. Né? Então ele escreve assim: eu combati o bom combate, completei a carreira. Ele estava convicto de que ele completou cabalmente o ministério que o Senhor deu a ele. E guardei a fé. Ele pregou a outros e não foi desqualificado, como ele fala aos Coríntios, mas ele mesmo guardou a fé. Né? Agora olha o que ele fala no verso 8, que lindo. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Os irmãos estão vendo que ele está falando sobre uma coroa que é objeto de recompensa. Ele está falando: eu combati o meu combate, eu executei aquilo que o Senhor me deu em encargo, não por mim. Ele falou em muitos textos que a suficiência dele vinha do Senhor, que era o Senhor que o habilitava, que ele de si mesmo não era nada, não é? Ele não está se orgulhando diante de Deus, ele sabe que ele não é nada, não pode nada e não tem nada. Mas ele sabe que ele não foi negligente, ele não considerou vã a graça de Deus, mas ele se apropriou da graça e desenvolveu sua salvação e sua vida e seu ministério. Então ele diz assim: a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E agora ele conclui assim, olha: e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Agora coloque um versículo junto ao outro, Coríntios e Timóteo. Em Coríntios ele diz: se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, maranata. Ama ao Senhor. A Timóteo ele diz: os que amam a sua vinda. Irmão, é a mesma coisa. Não há diferença. Se você ama o Senhor verdadeiramente, nele está o teu foco, nele está o teu coração. Você vai trabalhar,
Você vai criar filhos. Você vai dar o melhor de você para os filhos, com critério, com discernimento. Porque viver não é viver para criar filhos. Então você vai dar o melhor com discernimento, com critério, com ponderação, com bom senso, não é? Porque você vai viver uma vida focada em Cristo. Você vai ter bens, aqueles que o Senhor quiser dar, ou não vai ter, não tem problema nenhum ter, não ter. Né? Seu coração deve estar contente em toda e qualquer situação. Se você amar a Cristo, é isso que vai acontecer. Ele vai estar contente e você vai estar focado em toda e qualquer situação. Você vai estar focado. Você ama o Senhor e ama a sua vida. Você é um cidadão responsável, é um profissional responsável, um pai responsável, um marido responsável, mas você não vive para essas coisas. Você vive para Ele. E você vê nessas coisas um meio de testemunhar a Ele. Você vê nessas coisas um meio de satisfazer a Ele, porque Ele te deu essas vocações secundárias. Nossa vocação suprema é viver para Ele, mas há vocações secundárias que Ele nos deu em torno dEle mesmo, não é? Para a grande maioria de nós é ser pai, é ser mãe, é criar filhos, é trabalhar, é ser patrão, é ser empregado, como a palavra diz. Devemos honrá-lo em tudo isso, mas não viver para isso. Todos quantos amam a sua vinda. Irmão, hoje nós vamos prosseguir em outras reuniões. Hoje, no pequeno tempo que resta, eu queria focar com os irmãos 4 versículos no livro de Cantares para nós terminarmos. Eu queria mostrar esse amor ali, no livro de Cantares, que sem dúvida é o mais belo livro da Bíblia sobre esse assunto amor. Não há nenhum livro para ilustrar melhor esse assunto amor. E se nós estamos focando aqui, Coríntios e Timóteo amam o Senhor e amam a sua vinda, então vamos dar uma olhadinha em Cantares, bem rápida, para nós terminarmos. Abra, por favor, no livro de Cantares. Veja primeiro no capítulo 2. Cantares 2, verso 16. Eu quero citar 4 versos aqui em Cantares e mostrar para os irmãos como se processa, segundo o ensino aqui de Cantares, a evolução do nosso amor ao Senhor. Veja como é claro e como é lindo. Cantares 2,16. Você sabe que isso aqui é uma história de amor entre Salomão e a Sunamita, tipo de Cristo e da igreja, e também de um marido cristão e de uma esposa cristã, não é? Então veja aqui a primeira declaração da esposa no verso 16 do capítulo 2. Veja o que a esposa fala. Ela ama. Então nós vamos começar por aí. Ela não é apenas uma esposa que está junto do marido. O sentido bíblico de crer, né, tem falado tantas vezes, crer é estar junto, é unir-se. Essa aqui é uma esposa que não está junto só, junto com o marido, é uma esposa que ama. Mas veja como o amor desenvolve. Os irmãos vão ver a linguagem de Paulo aqui em Cantares, tanto tempo antes, de uma forma tão linda. Então, quando a esposa faz a primeira declaração de amor nesse livro, ela fala assim, olha, o meu amado é meu e eu sou dele. Interessante quanto eu e meu num versículo só, né? Porque esse é o início da história do amor. Os primeiros ímpetos do amor, eles são possessivos, né? Ela viu naquele noivo que ele é inigualável. Ela viu naquele noivo que ele é único. Ela pode perder tudo, mas ele não é? Então ela começa vendo assim, a beleza, a singularidade dele, a atração por ele. Então ela fala, a primeira coisa que ela vai expressar é em função disso, né? Então ela diz assim, o meu amado é meu. Então veja que o centro é o próprio eu, né? Ela está dizendo, meu amado é meu. Ele é minha possessão, né? E depois ela coloca, eu sou dele. Mas veja que o foco está no meu amado é meu. O centro é o eu. É aquele amor que possui. Ele é meu, né? Agora olha lá no capítulo 6. Olha a evolução. Capítulo 6, versículo 3. Esse livro de Cantares, irmãos, ele é progressivo nessa revelação do amor, da comunhão com o Senhor. Tanto para o cristão individual, quanto no sentido corporativo, a igreja e Cristo. Ele é uma evolução, esse livro, um progresso, tá certo? Então lá no capítulo 6, olha que há uma mudança de centro. Agora o centro não é ela, não é? Aquela que possui o amado. Meu amado é meu. Ela é aquela que possui, não é? Agora o foco não é ela, agora o foco é ele. Olha lá. Eu sou do meu amado. Quem que é o foco nessa expressão? Se você interpretar a própria frase aqui, você vê que o foco é ele. Porque é ele o que possui agora.
Não é isso? Ela é passiva, digamos assim. Ela está dizendo, eu não sou de mim mesmo, eu sou do meu amado. Olha lá o meu proprietário, eu sou do meu amado. Veja que mudou o foco, não é? Claramente. Na primeira declaração o foco é ela, na segunda declaração o foco é ele. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Houve uma franca evolução. Mas vai agora para o capítulo 7, versículo 10. Um lindo versículo. Parece que já fala tudo o que tem que falar, mas ainda não, está quase lá. Mas olha o capítulo 7, 10, como é precioso também. Mais um degrau na evolução do amor. O que está escrito aí? Eu sou do meu amado. Então veja de novo que o foco é ele. Ela está mais passiva e ele mais ativo, né? Eu sou do meu amado, e a minha versão, talvez a maioria da de vocês, diz assim, e ele tem saudades de mim, né? É, sem dúvida, uma boa tradução. Mas há uma tradução alternativa que é mais rica de conteúdo. É retirada do original, é claro, né? Não é da cabeça de quem traduziu. O sentido expressivo, literal dessa frase, sabe qual é? O versículo é assim, olha. Eu sou do meu amado, e ele tem em mim o seu contentamento. Você vê que agora ela fica como que totalmente de fora, é só ele. Então ela fala assim, eu sou do meu amado, é ele que me possui. Não é tanto eu que possuo a ele, é ele que possui a mim. Então ela diz, eu sou do meu amado. E agora ela não vai falar dela, ela vai continuar falando dele, vai falar assim, como se ela descobrisse algo mais, não é? E eu vi algo mais. Ele tem em mim o contentamento dele. Está vendo que o foco é todo ele? Que coisa linda, irmão. A evolução do amor. Irmão, na medida que você for caminhando com o Senhor, é assim que você vai se sentir. Quando nós amamos o Senhor de forma muito mestiça, de forma muito dividida, é o Senhor e mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo. Ele é um alvo no meio de tantos alvos, né? Quando isso é assim, é tudo muito confuso. Mas na medida que a sua vida vai sendo afinada, convergida para esse único foco que é o Senhor, essa será a sua experiência espiritual. É assim que você vai falar. Você vai falar assim, eu sou dele, sou do meu amado. E ele, aí tem mais uma notícia, ele tem em mim, na minha vida, na minha pessoa, nos meus pensamentos, no meu coração, ele tem contentamento. Irmão, será que eu e você podemos dizer isso? Será que o Senhor tem encontrado na sua vida contentamento, alegria? Será que Ele encontra alegria na sua maneira de falar? Será que Ele encontra alegria na sua maneira de tratar os outros? Será que Ele encontra alegria na sua maneira de ser como marido? Será que Ele encontra alegria na sua maneira de ser de pai, de mãe, de patrão, de empregado? Será? Essa esposa conheceu isso. Ele tem em mim contentamento. Que amor apurado, não é? Irmão, não há nada que possa nos dar satisfação na vida a não ser esse tipo de amor. Sabe por quê? Porque nós fomos projetados para a intimidade. Quando o Senhor criou o homem no Éden, aquele casal também é um casal de amor. Fala da mesma verdade. Adão e a sua mulher. Quando o Senhor criou aquele casal, e quando Ele olhou para aquele homem, preste atenção nisso um pouquinho. Bastante atenção. Quando Ele disse assim, olhando para aquele homem, não é bom. Até antes, tudo era bom. Menos no segundo dia, lá das trevas. Tudo era bom. Mas houve um momento em que o Senhor falou, não é bom. E quando Ele falou, não é bom, Ele disse assim, que o homem esteja só. Mas, irmão, você precisa ver, quando o Senhor falou isso, não é porque que ali estava um Adão solitário, um Adão desacompanhado. Quem sabe um Adão tristinho, murchinho, né? Um Adão sem a sua mulher. Então o Senhor olhou e falou, mas olha que coisa, está faltando alguma coisa ali. Não é bom que ele esteja só, deixa eu dar um jeito ali. Não, meu irmão. Ele está dando um imperativo. Eu queria que você pensasse nisso, orasse sobre isso. Quando o Senhor falou assim, não é bom que o homem esteja só, Ele não está se rendendo a uma opinião do homem, a uma coisa que Ele viu no homem e percebeu que está faltando alguma coisa. Não. Ele está dando um imperativo. Ele está dizendo que aquela criatura que Ele fez ali, chamada homem, não é bom que ele esteja só. É uma proclamação de um projeto de intimidade. Nós fomos projetados para a intimidade.
Em primeiro lugar e acima de tudo com o próprio Deus. E claro, nós podemos desfrutar essa intimidade e devemos no relacionamento conjugal para os que são casados, no relacionamento de amizade cristã para os que não são casados. Você só pode encontrar essa amizade verdadeira, esse compromisso, essa entrega, esse amor no real significado do que ele é, no corpo de Cristo, na igreja. Você foi projetado para isso. Se você não suprir seu amor, quem sabe suas carências, no próprio corpo de Cristo, você vai tentar suprir em outro lugar. Porque você foi projetado para a intimidade. Então, quando o Senhor falou, não é bom que o homem esteja só, Ele está fazendo uma declaração. É como se Ele estivesse dizendo, eu projetei você para a intimidade. Então, agora você lê essa história de Cantares e você vê isso. Você vê que a esposa começa dizendo assim, meu amado é meu, olha a posse, olha o amor possessivo. Meu amado é meu, não é que isso não seja verdade, mas é que o foco é ela. Mas à medida que ela vai crescendo, ela vai dizendo, eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. E aí ela cresce mais um pouco e fala assim, eu sou do meu amado. E o meu amado tem contentamento em mim. Veja que foco apurado, é Ele. Irmão, na medida que você for experimentando isso, você terá uma vida livre. Livre. Você vai ser livre, porque você foi salvo pelo amor. Nada pode te salvar. Você não tem condição, por você mesmo e em você mesmo, de vencer tuas cobiças. Teu amor precisa ser trocado. Cobiça é amor desfocado. Cobiça é amor desfocado. Se você não focar o teu amor, você não pode vencer a cobiça. Ela é muito mais forte que você. Na medida que o seu amor estiver focado, você vai vencer a cobiça sem ver. Porque você tem um coração focado. Eu sou do meu amado e Ele tem seu contentamento em mim. Que lindo, irmão. Você vê que isso é liberdade. Você não pode ser livre de outra forma. Porque as coisas nos cativam, nos capturam. Não é? Porque nosso coração, nosso problema é amor. É que o nosso coração tem divisão nesse assunto amor. Queria que você ponderasse isso. Esse vai ser o nosso foco quando falarmos alguma coisa sobre a vinda do Senhor. Esse vai ser o foco central. Se tocarmos em alguns assuntos mais, creio que vamos fazer, eles vão ser secundários. Eu queria falar sobre esse espírito da noiva. Porque isso urge que isso seja recuperado na igreja hoje. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Ninguém diz maranata se não ama o Senhor. Se não quiser vê-lo, se não quiser estar com Ele, se não quiser estar face a face, se está guardando coisas aqui que, Senhor, espera um pouquinho, Senhor, fica por aí, não é? Quem sabe amanhã, quem sabe depois, quem sabe mês que vem, quem sabe depois que eu casar, depois que eu criar filho, depois que meus filhos for para a universidade, que eu ganhar mais dinheiro, que eu tiver mais bens, não é? Você só vai dizer maranata hoje, se você ama o Senhor totalmente. Se você sabe que Ele tem em você seu contentamento. Então você deseja que Ele te chame rápido para Ele. Claro, porque Ele tem em você seu contentamento. Então você acha que Ele quer ficar longe de você? Se você ama a sua esposa, você quer ficar longe dela? Você quer dormir trancado num quarto e ela no outro? Se o Senhor ama você, Ele quer você. E então você responde a Ele e diz, maranata, vem Senhor. E toma para ti, Senhor. Paulo diz assim, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É como Paulo estivesse dizendo, Ele me quer, Ele me chama. Né? Irmão, se a nossa vida não for vivida assim, nós estamos desfocados. Você não pode vencer as tuas cobiças, se não for pelo amor. Pelo amor ao Senhor. Não adianta lutar. Uma vitória, mais outra vitória, mais uma terceira vitória, quem sabe mais uma quarta, mas a quinta é derrota. Porque você ainda está cativado. Só o amor pode nos capturar. Lembra de Deuteronômio, aquela ordenança para os servos? Em Deuteronômio, quando aquele escravo tinha direito de sair livre no 7º ano, recebia uma carta de alforria, por lei de Deus, lei judaica. Quando chegava naquele ano e o escravo não queria sair, por livre e espontânea vontade, ele tinha que chegar perante seu senhor com testemunhas e fazer uma declaração pública. A primeira sentença dessa declaração era, se você quiser consultar, está lá em Deuteronômio. Aquele servo teria que chegar perante testemunhas, junto ali do seu senhor, e falar assim para todo mundo ouvir, eu amo o meu
Senhor, e a minha mulher e os meus filhos. Mas veja que o Senhor vem primeiro. Eu amo o meu Senhor e a minha mulher e os meus filhos. Eu não quero sair livre. Sabe o que esse escravo entendeu? Esse escravo entendeu que a sua liberdade nas suas próprias mãos era o maior perigo. Mas a sua liberdade nas mãos do seu Senhor era a maior segurança. Então ele tinha que dar esse testemunho público. Aí ele era levado lá na porta e era furado nas suas orelhas com aquela sovela. Todo escravo de orelha furada era um escravo voluntário, um escravo por amor. Você não pode ser liberto por religião, mandamentos. Faça, não faça. Você só pode ser liberto pelo amor. Irmãos, e o Senhor espera a resposta desse amor da igreja. Ele não quer você, em nenhum sentido, sendo um empregado que bate cartão para ele. Seja fazendo o que for na vida cristã, lendo Bíblia, frequentando reunião, nada. Ele quer de você um cativo voluntário por amor, que viu que você não pode ser livre, porque você não tem o que fazer com essa liberdade. Se você tomar a liberdade nas suas próprias mãos, você vai se tornar escravo de novo. Então você entrega sua liberdade para ele. Senhor, eu sou teu. Me dá o privilégio de conhecer a tua vontade, viver só para ti. Esse é o amor que nos liberta. Então há um último passo para terminar aqui. Vou só ler o versículo. Cantares 8, versículo 14. Como que o livro termina, irmão? É o último versículo de Cantares. 8, 14. O que está escrito aí? Vem depressa, amado meu. Que coisa, né? Vem depressa, amado meu. O livro termina exatamente como o apóstolo Paulo nos ajudou lá no Novo Testamento. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Vem, Senhor, Maranata. Todos quantos amam a sua vinda. O livro de Cantares termina da mesma forma. Quem ama, quer estar próximo, quer ver, quer estar em plenitude do gozo desse amor. Vem depressa, amado meu. Irmão, você não pode ter esse clamor no seu coração só porque você foi ensinado. Você tem que ter esse clamor no seu coração na mesma medida em que você ama ao Senhor. Para terminar, eu queria relembrar você com uma história da biografia da igreja, linda biografia da igreja. Já contei algumas vezes aqui. Policarpo foi um tremendo homem de Deus, discípulo de João, em Éfeso, Esmirna, Policarpo. Policarpo, ele foi condenado à morte na fogueira, a ser queimado. E alguns irmãos o amavam imensamente, era um homem de Deus, tinha servido a várias igrejas, além da sua própria igreja. Policarpo de Esmirna. E esses irmãos, então, queriam preservar a vida de Policarpo. Ele era já um ancião de 86 anos. E o império estava perseguindo-o, por motivo nenhum, legal, é claro. Apenas por ser um homem de Deus e por confessar a fé em Cristo e pregar a Cristo como Senhor único, contra o império de César como Senhor. Então, esses irmãos, amando Policarpo, eles estavam escondendo Policarpo. E o Policarpo ia para a casa de um, e quando eles perceberam que as autoridades descobriram onde Policarpo estava, eles tinham espias, guardiães, então eles transportavam o Policarpo para outro lugar e o Policarpo foi sendo escondido. Até que um dia, logo ele percebeu que aquelas pessoas que estavam sendo, que o tinham dado asilo provisório, elas estavam sendo torturadas por terem feito isso. Um homem que era procurado pela justiça romana. E quando Policarpo descobriu isso, que alguns irmãos estavam sendo torturados por causa dele, ele disse assim: agora ninguém me tira daqui. Eu vou ficar aqui até eles me prenderem, porque é a mim que eles querem. E eles estão machucando outros irmãos. E Policarpo então ficou esperando, até que a guarda viesse e o prendesse. E eles levaram Policarpo à audiência pública. E disseram assim: você é um ancião de 86 anos. Nós não temos nenhum interesse em matar você. Nós não somos animais. Nós não queremos matar você. Nós queremos apenas que você negue publicamente a esse Jesus que você tem pregado. E Policarpo disse assim: eu o tenho servido há 86 anos. E ele só me tem feito o bem. Eu não posso negar o meu Senhor, o meu único Salvador. E com essas palavras ele foi queimado vivo. Irmão, veja que ele disse: eu não posso negar.
Quando Policarpo disse eu não posso negar, ele está dizendo negar a ele é como negar minha própria existência, minha própria história. Ele é tudo o que eu tenho. Ele é tudo para mim. Eu não posso negar o meu Senhor, eu não consigo negar o meu Senhor. É como se ele dissesse nem que eu quisesse negá-lo, isso é impossível para mim. Porque ele não é só alguém que me salvou, quem sabe, quando eu era um jovem, mas ele é alguém que me salvou e me amou e se deu a mim por 86 anos. Essa é uma história de amor. Irmãos, que o Senhor nos ajude a compreender isso. Porque nós só podemos anelar a sua vinda com esse coração, com esse espírito de amor. Nós só podemos ser firmes na tribulação pelo amor. Nós só podemos ser fiéis a Ele pelo amor. Nós só podemos ser libertos das cobiças e alvos e ambições e paixões pelo amor a Ele. Que o Senhor possa conquistar assim terreno nas nossas vidas, para a glória dEle. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha consumar a obra do Teu amor em nossas vidas. Nós somos seres tão confusos, tão divididos e tão distraídos. Mas nós queremos te pedir, Senhor, que o Seu amor venha nos constranger. Que nós possamos te conhecer melhor, mais profundamente, através do Teu Espírito que habita em nós, da Tua Palavra, da ministração uns dos outros, conhecer-te, tocar-te, para que o Seu amor possa tragar tudo em nós, Senhor. Nada possa ser comparável ao Teu amor em nossas vidas. Nós estamos nesse processo, Senhor, e nós queremos que o Senhor seja rápido, que o Senhor progrida em nós, que o Senhor não nos deixe no estado em que estamos, pelo Teu amor, mas que o Senhor nos leve além, Senhor, nos leve além. Dá-nos a experimentar que o Senhor tem em nós tido contentamento, alegria, satisfação. Liberta-nos, Senhor, pelo Teu amor, salva-nos, transforma-nos. Pedimos ao Senhor que aplique, Senhor, Tua Palavra nessa noite nas nossas vidas, segundo a necessidade, a dificuldade de cada um de nós. Agradecemos-te, adoramos-te e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.